Bom, pessoal, vamos lá para as observações da semana 7. Minha segunda tentativa, a primeira deu errado, agora vai. E eu tô gravando depois do Monday Night, então me deu até uma oportunidade de mexer um pouquinho aqui na pauta. O meu assunto inicial vai ser como tão diferentes os perfis das duas conferências esse ano. A gente de repente se acostumou a ver a AFC com times fortes, favoritos, aqueles 3 ou 4 que sempre brigavam pela vaga no Super Bowl. E a NFC no turbilhão, cada ano indo né? Sempre com surpresas e um turnover de times muito grande. Esse ano a gente está tendo um reverso aí da coisa, porque na NFC tem um claro pelotão de uns 5 times que estão na frente, bem na frente. E os outros vão brigar por as duas vagas, provavelmente, né? Brigar pelas duas outras vagas restantes. O Saints, depois desse Monday Night, colocou um pouquinho a cabeça para fora nesse sentido. Mas a AFC que me chama muita atenção, porque tá um grande bolo e pode acontecer de tudo. Inclusive, a grande chance é que um time esquente muito no finalzinho da competição e seja o time que faz aquela arrancada. A gente viu aí as derrotas, né, das últimas semanas. Tennessee, que foi o time que bateu em semanas consecutivas os dois finalistas da conferência no ano passado, é um time consistente também. Tem alguns problemas na defesa, né? Nem sempre joga no grau de eficiência que precisava. Então tem uns 9 a 10 times aí na EFC que vão ser definidos por momento, por acúmulos de lesão, e essa ordem deles vai encaminhar muito do que vai acontecer no final. A gente teve nessa rodada os Bengals, né, colocando aí a cabeça de fora, mas mesmo assim não é um time que você consiga apostar que vai ter uma constância para o resto do campeonato. Então esse jogo do Bengals lá em Baltimore contra os Ravens é o jogo mais relevante da rodada, porque colocou frente a frente 2 dos 3 times da AFC North que tem boa chance de classificação. Cleveland está agora enrolado com essa questão das lesões nesse momento. E a gente falou no podcast que os Bengals precisavam de uma vitória como essa lá em Baltimore para falar: opa, nós estamos aqui sério nessa disputa, né? Agora, tem uma contrapartida. Nesse momento, a percepção sobre eles mudou. Então, se antes eles estavam jogando um pouco sem essa responsabilidade, agora não. Agora eles são um time de playoff. Então, vamos ver se isso vai mexer um pouco no que eles fazem em campo, né? Da tranquilidade e tal. É um time em que a defesa está muito ativa, que é algo que a gente não viu nas últimas 2 temporadas, principalmente. E tem no Joe Burrow um dos grandes quarterbacks desse campeonato. Ele poderia, inclusive, ter sido o destaque da ofensiva dessa rodada, que eu quis variar aí, trazer, né, jogos diferentes e tal, para a gente dar uma passada por quase tudo que aconteceu. Mas a combinação dele com o calouro, o Ja'Marr Chase, que já é o favorito para calouro ofensivo do ano, está excelente, já se conheciam do college e valida um pouco a decisão dos Bengals lá no draft, né? Que pegou muita gente de surpresa eles tendo optado pelo Chase ao invés do left tackle que acabou em Detroit. Não quer dizer que o tackle seria uma má escolha, seria uma escolha de mais longo prazo. O retorno que um recebedor de alto nível como o do Chase te traz é mais rápido. Mas tá ótimo, né? Pro que eles estão fazendo no campeonato, tá ótimo. Baltimore não tá morto, tá longe de estar morto, né? Provavelmente vai ser um dos times aí nessa briga no final. Tem algumas arestas para aparar. Pra zebra da rodada, não chega a ser uma zebra, tanto é que o Canguru apostou neles lá no podcast. Mas eu vou lá pro jogo
de São Francisco e a vitória dos Colts, mais pelas circunstâncias, né? A gente falou que era um jogo em que quem perdesse ia ficar um pouco distante dessa briga. Como o Indianapolis ganhou, ele é um dos times da AFC aí, que está nesse bololô todo. E a derrota, na verdade, era mais pesada para São Francisco, como aconteceu. São Francisco agora viu dois adversários diretos darem uma desgarrada boa, e nessa confusão das últimas duas vagas da NFC, eles já estão mais distantes também. Mas é o que eu falei, é a circunstância. Os 49ers vinham de bye, né? Um pouco mais descansados, preparados, com o seu quarterback, o Garoppolo, que pode questionar o jogador, a qualidade e tal, mas é o cara que conhece o esquema, está acostumado, está entrosado com os recebedores. E até pela chuva torrencial que caiu, né? Bateu um ciclone lá na costa oeste dos Estados Unidos. E, em teoria, favorece o time que corre com a bola, né? E a gente tem a imagem de São Francisco ser esse time. Só que o Indianápolis foi mais eficiente também correndo com a bola. Não é que São Francisco correu mal, não, mas o Indianápolis também foi eficiente e conseguiu ainda algumas big plays passando a bola. O interessante também foi que os Colts tiveram que reverter um início bem complicado da partida, né? Seu melhor jogador ofensivo, o running back, o Jonathan Taylor, teve um fumble logo no comecinho, e a coisa poderia ter degringolado dali. O São Francisco anotou touchdown e tal, mas eles tiveram muita força interna para conseguir essa reviravolta. A defesa jogou pra caramba, forçou erros, e estão vivos aí na parada, e São Francisco se enrolou. Como o time que preocupa, nessa rodada eu não podia trazer outro. Carolina começou o campeonato com 3 vitórias seguidas, dando um pinta, né, que pudesse ser um time a competir por playoffs, quem sabe, mas perdeu as 4 seguidas, as 4 seguintes, né? Coincide um pouquinho com a saída do McCaffrey machucado, mas não é só isso, né? O time perdeu confiança e algumas coisas passaram a não dar certo. Nessa semana, inclusive, o Sam Darnold foi barrado durante a partida. Isso mina a confiança nele mesmo, né? Da organização nele mesmo. Aí já começa com a conversa do Watson de novo. A gente não sabe qual é a situação legal do Washington, não. O deadline de trade está para chegar, e a NFL ainda não se posicionou se ele vai poder atuar ou não esse ano. Mas, de qualquer forma, não é uma aquisição para 2021, porque o cara está fora de ritmo de jogo e teria que aprender o playbook novo. Não é para ele entrar e fazer o time brigar pelo playoff com um passe de mágica, né? Tem que ver então se vale a pena e qual é o investimento aí na parada. Mas aquela euforia inicial, né, de ser um time que de repente fosse ficar ali pertinho dos Buccaneers e tal na divisão, isso já foi por água abaixo. No matchup da rodada, eu vou ficar com aquele que eu apontei como tendo interesse lá no podcast, que era o calouro, o quarterback, o Justin Fields do Chicago, enfrentando a defesa, a cobertura dos Buccaneers. Por quê? Porque o Buccaneers, né, ainda tem uma frente, né, uma linha defensiva que impõe respeito e tal, mas a secundária ali do meio para trás está devastada por lesões. Então era uma oportunidade do Fields abrir o jogo, né, explorar a ausência desses jogadores, uma menor qualidade de tantas peças de reposição em campo, e a gente viu a dificuldade que ele teve. Primeiro, em perceber a pressão, né? Vamos aos números. Ele completou 22 de 32 passes, mas só para 184 jardas, média de 5,8, 0 touchdowns, 3 interceptações. Tomou 4 sacks, soltando a bola 3 vezes, 2 deles virando fumble. Ou seja, mostrou pouca visão, pouco feeling da pressão, pouca visão de campo,
para passar a bola rápida. É uma progressão um pouco complicada. Eu já falei várias vezes que o Fields é um quarterback de pocket, mas ele tem habilidade atlética. Então acho que um caminho daqui para frente para ele vai ser correr um pouco mais com a bola, em jogadas programadas e em escapes também. A maioria dos jovens quarterbacks tem funcionado na NFL primeiro correndo com a bola, porque isso deixa as defesas um pouco preocupadas. Do jeito que está, os coordenadores estão mandando todos os cavalos em cima dele. Então ele tem que fazer com que as defesas respeitem, né, o jogo de corrida dele, o que ele possa fazer se movimentando, e os espaços vão se abrir. Mas vai ter que fazer isso, que não está acontecendo. Na lesão que impacta, que aconteceu nessa rodada, eu vou com outro quarterback calouro. Agora do Jets, o Zach Wilson. O prognóstico que apareceu hoje é que ele não deve perder mais do que 4 jogos. Isso foi bom, porque, né, tinha um medo dele estar fora do campeonato e essa seria uma defasagem de experiência, de entendimento do jogo pesada. Porque ano passado a gente viu isso acontecer com o Joe Burrow, né? E por um lado a gente está vendo como o Joe Burrow está sendo um dos grandes quarterbacks desse ano. Só que o Zach Wilson, ele tem muito menos bagagem de campo, né? de competição, do que o Burrow tinha. Então, para ele perder esse tempo todo, ia ser mais crítico ainda. Tomara que volte, tomara que, né, que passe por esses percalços de temporada de calouro mesmo, para no ano que vem começar a dar umas deslanchadas. E para a torcida do Jets, aproveita aí o Joe Flacco nas próximas rodadas. Personagem da rodada, na verdade, vai ser em dose dupla, porque eu trouxe J.J. Watt e DeAndre Hopkins, que ajudaram o Arizona Cardinals a se manter invicto ao vencer o ex-time deles, né? O time que eles tiveram muita história, né? É um vínculo muito forte, mais até do J.J. Watt, mas do Hopkins também, né? E os dois tiveram a oportunidade de mostrar pro ex-time que eles ainda tinham o seu valor e tal. Não é que eles de repente estivessem, né, com muita raiva ou qualquer coisa assim, mas você sair pro ego de jogadores, ainda mais de grandes jogadores, quando você sai de um time, não por exatamente vontade própria, sempre fica uma parada, né? E quando enfrenta o ex-time, é um jogo especial. Então os dois tiveram participação. O Hopkins fez um touchdown, pegou alguns passes bonitos, né, bacana. E o J.J. Watt, né, como no resto do campeonato, ele não vem acumulando stats, vamos dizer. Não tem sacks e tal, não sei o que. Ele teve um hit só no quarterback dos Texans, mas a presença dele no backfield é constante. E isso quebra o ritmo ofensivo. E ele está justificando aquela contratação. Foi meio polêmica na off-season, né? Muita gente dizendo que o Cardinals estava pagando um valor de mercado que não era mais o do J.J. Watt, mas ele está sendo fundamental nessa primeira metade do campeonato. Vamos lá então para os destaques da rodada. O ofensivo, vou sair de quarterback mais uma vez, eu vou com o Cooper Kupp, lá de Los Angeles. E é um jogador fantástico, né? Que tem um feeling de espaço aberto nas zonas do campo, dentro da red zone, né? Que elas são mais apertadas também. No campo aberto ele é capaz de correr com a bola, gerando muitas jardas, né? É um jogador que é um luxo para qualquer ataque, porque ele facilita muito a vida do quarterback. Já desenvolveu um grande entrosamento rápido, né, com o Matt Stafford. Ele tinha um bom entrosamento com o Jared Goff, né? Pôde ver lá dos sidelines o ex-companheiro fazer 156 jardas, né? Recebeu 10 passes em 13 targets, 2 touchdowns. É um jogador muito difícil de ser marcado pela agilidade e é uma das grandes armas desse campeonato. Na defesa,
Bom, como eu pude ver o Monday Night, estou gravando depois do jogo, eu mudei quem eu ia de defesa, porque o Demarius Davis literalmente acabou com a partida lá em Seattle, né? O último lance decisivo foi um passe defendido por ele, que ele quase interceptou até, e definiu a vitória dos Saints. Mas ele teve por todos os lados. Fechou gaps diversos, né? No jogo de corrida, Seattle estava muito muito uma dimensão que eles chamam aqui, né? Que é mais correndo com a bola, então ele foi muito ativo ali na frente, nos gaps, mas também pressionou o quarterback, né? Teve 2 sacks no Geno Smith, outro hit. Como eu disse, ele apareceu. Você viu o Demario Davis em todo lance, parecia que ele estava colado na bola o tempo inteiro, então virou. Na última hora, nos acréscimos, virou o destaque defensivo dessa rodada. Nos Special Teams, cara, eu vou dar o mérito aqui para Detroit. Apesar de eles não terem ganho o jogo, o que eles fizeram no Special Teams nessa partida foi muito único. Porque foram 2 fake punts convertidos, um de passe e o do punter, né? E um correndo com a bola, que foi um direct snap para um jogador diferente. E ainda conseguiram um onside kick surpresa, que é uma coisa que tem sido de baixíssima conversão desde que eles mudaram a regra. Então o Detroit olhou para o jogo e falou, pô, nossa única chance é pegá-los de surpresa nos Special Teams, e quase deu certo. Não foi por causa dos Special Teams que eles não ganharam o jogo. Calouro da rodada. Toda semana eu poderia estar botando o Ja'Marr Chase aqui, né? Mas não dá para fazer isso. Então eu vou ficar lá com o Edge Rusher, o defensor dos Giants, que tiveram uma vitória para um sanhaca aí depois de tantas rodadas muito ruins. O Ojulari teve 2 sacks e meio, 5 tackles no total. O Giants precisa de toda a ajuda que puderem encontrar. O Ojulari foi uma escolha de segundo round, ele caiu porque tinha algumas suspeitas aí quanto ele tá pronto para o jogo, ou ser somente uma opção de pass rush. Tomara que se desenvolva e seja um desses talentos aí que o Giants tanto precisa. Para fechar agora sim, Ja'Marr Chase. Eu vou ficar com o touchdown dele de 82 jardas com uma jogada da semana, né? Ele se desvencilhando dos defensores dos Ravens e partindo rumo adentro, para contribuir para chegar aqui no número fantástico de 201 jardas que ele teve na partida. Como eu disse lá no início, ele já é o franco favorito para ganhar o prêmio desse ano e um jogador de alto impacto como calouro. Bom, galera, fica aí então com a gente no restante do campeonato. Tem podcast essa semana e semana que vem de volta aí com o vídeo do retrovisor. Até mais.